Vamos lá, pessoal. Na nossa aula passada... Ah, legal. Vocês já viram isso aqui? Tá faltando o teu? Vou dizer para colocarem lá. Já viram? Isso aqui é o contra-cheque de vocês, irmão. Isso aqui é o contra-cheque, é... O que é isso aqui? Deixa eu ver. Tiago Luiz de Oliveira Seixas. Não entregou porra nenhuma. Entregou já 2 peças. Isso aqui, conforme vocês forem entregando as peças, o Tiago com a Damor vão atualizando isso aqui. Isso é para te olhar e sentir vergonha ou admiração, entendeu? Tipo, tu vê o brother aqui, sei lá, Guilherme, entregou quase tudo. E tu tá com um xizinho só aqui, entendeu? Depois, amanhã já, Thiago, atualiza isso aqui. Pra ficar bonito ou feio. Pra cara de vocês. Entendeu? É esse o propósito disso aqui. Simulado, como é que foi? De boa? Tranquilão? Qual era a peça? Certeza? Não era o mandado de segurança? Quem fez MS? Fez? Quem fez habeas data? Teve alguém que fez ação popular? Não, só para eu testar o nível de sanidade de vocês. Não, ninguém fez ação popular. Ah, parabéns, a peça era um habeas data. Habeas data. Tá? A peça era um habeas data. Pessoal que chegou agora, eu estava dando informativo aqui sobre esse mural. Prestem atenção nisso aqui. Pessoal do online também. Né? A partir de amanhã, o Thiago vai começar a pintar esses quadradinhos para verificar quem está devendo, quem está adimplente ou inadimplente. Beleza? Preencha todos esses quadradinhos. Preencha todos esses quadradinhos que a aprovação vem. Não preencha, não vem. Simples assim. Simples assim. Preenche tudo isso aqui, vem. Não preenche, não vem. A pessoa, eu vou chegar e vou pintar tudo de uma vez só, então. Aí é falso. Falsidade. Beleza? Podemos avançar, então? Vamos lá? Caderno já? Apostos? Sim? Então, vamos botar para torar. Na aula passada, no caso, sábado, né? Lembrando que essa aula é da turma da noite. Sábado é turma da noite. Sábado, nós paramos falando sobre crime de responsabilidade? Sim ou não? Começamos a falar procedimento para o crime de responsabilidade? Sim, falamos sobre a DPF 378. Julgamento no Senado. Julgamento no Senado, como ocorre o julgamento no Senado? Como é que ocorre o julgamento no Senado? Quem preside a sessão de julgamento no Senado? A gente vai começar isso aí. Verifica aí, sério, no caderno, já não lembro. Pois é, o STF entendeu que cabe ao Senado decidir se vai receber ou não a acusação. Lembram? O STF decidiu, na DPF 378, que cabe ao Senado decidir, tal como a Câmara decidiu, se vai receber ou se não vai receber. Certo? Vimos aí, discutimos essa decisão, que nós não concordamos com ela. Uma casa não vincula a outra. Sim? Beleza. Vamos agora, então, do julgamento. Do julgamento no Senado. Do julgamento no Senado. Segundo o Supremo, o procedimento para o crime de responsabilidade ele é o quê? Segundo o Supremo, o procedimento para o crime de responsabilidade ele é trifásico. Por que trifásico? Segundo o Supremo, nós temos um juízo de admissibilidade no Senado, na Câmara, depois nós temos um juízo de admissibilidade no Senado, e depois nós temos um julgamento no Senado. Beleza? Segundo
a literalidade do artigo 86, esse procedimento ele é o quê? Bifásico. Por que bifásico? Porque eu tenho um juízo de admissibilidade na Câmara e um julgamento no Senado. Fechou? Tranquilo, pessoal? Tá. Vamos falar do julgamento no Senado. Julgamento no Senado. O primeiro passo, depois de superada aquela questão da Câmara admitir, do Senado admitir, ou segundo o Supremo, ou de não ser preciso segundo a Constituição, o primeiro passo será a instauração do processo. Instauração do processo. E esse passo aqui, ele é importantíssimo, pessoal. Por que a instauração do processo é um passo importantíssimo? Porque é a partir desse momento, que o presidente fica afastado das suas funções por 180 dias. Isso está disposto no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2, mais o parágrafo 2º, ambos do texto constitucional. Então, a partir da instauração do processo, o presidente ficará suspenso das suas funções por 180 dias. Professor, decorrido o prazo de 180 dias, sem que o julgamento tenha sido concluído, o que acontece com o afastamento do presidente? Cessa. Muito bem. Cessa o afastamento do presidente. E o processo para ou continua? Continua, só que agora com o presidente investido na sua função. Beleza? Perguntinha de prova que muitas vezes vocês escorregam. O presidente ficará suspenso das suas funções a partir do oferecimento da acusação. Certo ou errado? Errado. O presidente ficará suspenso das suas funções a partir do recebimento da acusação na Câmara. Certo ou errado? Errado. O presidente fica suspenso das suas funções a partir do recebimento da acusação no Senado. Certo ou errado? Bora, porra. Certo ou errado? Errado. O presidente fica suspenso das suas funções a partir da instauração do processo. Instauração do processo. Tá. Na sessão de julgamento, na sessão de julgamento, funciona como presidente o do STF. Na sessão de julgamento, funciona como presidente o do STF. Isso quer dizer que o presidente do Supremo vai presidir o Senado, sim ou não? O presidente do Supremo vai presidir o Senado, sim ou não? Não. O presidente do Supremo vai presidir a sessão que acontece dentro do Senado. O presidente do Senado continua sendo o presidente do Senado. Só que a sessão de julgamento que vai ocorrer dentro do Senado, quem vai presidi-la é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Este irá se limitar em proferir a condenação. Este irá se limitar em proferir a condenação. Que somente será tomada se tiver nesse sentido 2/3 do Senado. E será de perda do cargo com inabilitação por 8 anos.
para o exercício de função pública. De função pública. Sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Vamos já falar isso aí. Vou já falar sobre isso aí. Por que ele começou a fazer barulho? O pessoal aí de trás ficou preocupado agora, né? Não, mas tá só ventilando, tá no 24. Não, não tô com calor não, pô. É que meu toque tá gritando aqui com ele fazendo esse ruído aí. Amanhã eu vou mandar lavar essa porra. Vamos lá. Pessoal, vai estar frio aí atrás? Tá? Vou aumentar mais um. Pronto. Vamos lá, olha só. Isso tudo que eu disse a vocês, nós extraímos do artigo 52, parágrafo único. Vai lá no 52. 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Compete privativamente ao Senado Federal. É da competência privativa do Senado. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 2, não tem aí? Nos casos dos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a proferir a condenação, e somente será tomada se tiver 2/3 do Senado, e consistirá em quê? Perda do cargo com inabilitação. Perda do cargo com inabilitação para a execução pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Perfeito? Tranquilo? Tá bom. Então vem cá. Quem vai proferir o julgamento no Senado? Quem vai proferir o julgamento? O presidente da STF. Com base no seu livre convencimento? Não. Com base em quê? Nos votos dos senadores. É semelhante à instituição do Tribunal do Júri. Quem profere o julgamento no Tribunal do Júri? Quem profere o julgamento no Tribunal do Júri? O juiz, com base no seu livre convencimento? Não, com base nos votos dos jurados. Compreenderam? Beleza. E será de perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Na Constituição de todo mundo está assim? Está assim? Com inabilitação por 8 anos? Na Constituição de todo mundo? É porque o Supremo tinha um exemplar, o Supremo não, o Senado tinha um exemplar que dizia ou. Porque a Dilma não foi condenada às duas. A Dilma foi condenada apenas à perda do cargo, sem a... Pronto. Felizes agora? Todos os artigos que eu mencionar é para marcar, irmão. Pode, só usem uma cor neutra, tipo de grafite, de grafite, tá? Pode. Só tentem usar uma cor neutra, preta, alguma cor porque nós vamos usar outras cores, certo? Vocês não vão usar cores para marcar? O Silvio já passou para vocês, né? Que foi, pô? Só marca aquilo que é importante. Ele já jogou aí, ó. Bom, pessoal do online, tudo online aí, dorme não, pô. Tranquilão? De boa, professor. Show, tá. Então, olha só. O Senado decidiu fazer 2 sessões. Uma para decidir sobre a perda e outra para decidir sobre a inabilitação.
O que o titio Lewandowski, à época, presidente do Supremo, que estava lá presidindo a sessão, deveria ter feito? Intervido. Porque ele, mais do que qualquer outra autoridade desse país, tem a função precípua de resguardar a Constituição. Não é uma função precípua do Supremo Tribunal Federal, artigo 102, caput. Compete precipuamente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Então, o Lewandowski, enquanto presidente do Supremo, ele deveria ter intervido e falar: ei, quem profere condenação aqui sou eu. E eu, enquanto presidente do Supremo, só posso proferir conforme manda a Constituição. E a Constituição diz expressamente: perda com inabilitação. Inclusive, já havia um precedente do próprio Supremo, que foi o caso do Collor, do Fernando Collor. Fernando Collor, presidente do Brasil, né, esteve sujeito ao crime de responsabilidade. O que o Collor, na sua expertise, fez? Quando ele viu que ele ia se fuder, ele renunciou ao cargo de presidente. Por quê? Porque olha a ideia do brother. Se eu não for mais presidente, eu não sofro as sanções que são impostas ao... Só que ele não contava com a astúcia do Supremo à época. O Supremo falou: olha, Collor, se você quiser renunciar, é um direito subjetivo seu, eu não posso te obrigar a exercer a função. Entretanto, esta medida não pode configurar um embaraço ou uma medida para obstruir o processo. Portanto, para fins do processo, os efeitos da renúncia ficarão suspensos até o término do processo. Ou seja, ele continuou respondendo ao processo como se o presidente fosse. Beleza? Chegou ao final do processo, o Senado entendeu que ele praticou o crime de responsabilidade e o presidente proferiu a condenação. Só que proferiu a condenação de quê? Apenas a inabilitação. Por que apenas a inabilitação sem a perda? Como que ele vai perder o que ele não possuía mais? Se ele havia renunciado. E aí o Supremo falou à época, o presidente do Supremo é exatamente isso. As sanções são cumulativas. Entretanto, em eventual prejuízo de uma delas, aplica-se a outra de forma autônoma. Beleza? No caso da Dilma, o que impediria a aplicação das duas? Porra nenhuma. Beleza? Em 2018, a Dilma concorreu a senadora pelo estado de Minas. E eu estava louco para que ela fosse eleita. Porque eu gosto dela? Porra nenhuma. Porque eu tenho certeza que ela sendo eleita, a oposição, porque sempre tem o do Fresca, a oposição iria impugnar o mandato dela. Certo? E a oposição fazendo isso ia estar forçando o Supremo a se manifestar sobre a inabilitação dela. Compreenderam? Agora eu continuo torcendo para que ela exerça um cargo público. Para quê? Para que a oposição provoque o Supremo, para que o Supremo venha a definir essa porra. Dizer, não, pode ser alternativa como foi, ou só cumulativa. Logo, Dilma não pode exercer qualquer cargo ou função pública. Compreenderam? Fechou? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim? Então tá, olha só, vem cá. Isso que nós falamos foi crime de responsabilidade do presidente. E como é que fica para governador e prefeito? Governador responde por crime de responsabilidade? Sim? Não? Peguem para mim a Lei 1079 de 50. Procurem. Lei 1079 de 50. Lei 1079 de 50. Bem novinha. Pessoal, os exercícios. Cadê os exercícios, gente? Cadê? Vocês têm o mesmo sentimento que eu? Tipo, a gente tá na... Eu parei para pensar hoje de manhã. Passou só uma semana. Passou uma semana, mas tu tem noção da imersão que é essa parada aqui, irmão? A intensidade que é essa parada aqui? Parece assim que, tipo, a gente vai estar aqui há um mês.
Tu tem noção da vibe? É. Acharam a lei? Sim. Artigo 78 da lei, 78 da lei, lá pro finalzinho dela. Artigo 78 da lei. Achou? O que diz o artigo 78 da lei? O governador será julgado com cargos, né? O governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma de criar a Constituição do Estado. Não poderá ser condenado, senão a perda do cargo ou inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. O governador será julgado conforme determinar a Constituição do Estado. É isso que diz a lei. Então, a lei joga a responsabilidade para quem? Para a Constituição Estadual. A nossa Constituição Estadual, a Constituição Estadual do Amazonas, no seu artigo 56, quem tiver, bota aí, só não tem a Constituição do Estado, é na internet mesmo, não tem no VAD. Se o VAD trouxesse toda a Constituição dos 27 estados, dos 27 não, 26 e mais a lei orgânica do DF, tava fodido, então isso ia ser massa. Sabe nem o que é isso, né? Foi? Cadê, pô? Achou aí? Bota aí, vai abrir em PDF, pô. Poxa, estudar é bom demais, né, moleque? O que vocês estão fazendo de meia-noite a 6 da manhã depois que vocês saem daqui? Ah? Achou? 5h30. 5h30. Que diz aí o 5h30? Que diz aí? Admitida por 2/3 dos integrantes da Assembleia Legislativa. A da Assembleia Legislativa, a acusação contra o governador do Estado será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça nas ações penais comuns ou perante a Assembleia Legislativa nos crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Então, a lei 1079 de 50 diz que cabe à Constituição do Estado definir como será, e a Constituição do Estado do Amazonas vem no artigo 56, cumprindo o que diz a lei 1079 de 50, certo? Sim? Certo? Só que veio o Supremo e disse que essa porra é inconstitucional. Disse que é inconstitucional. Por qual motivo ele disse que isso é inconstitucional? Vem cá. Isso aqui motiva. Súmula vinculante, número 46. Lá diz que a definição, a norma sobre processo e julgamento, a definição dos crimes de responsabilidade, as normas sobre processo e julgamento de crime de responsabilidade é da competência legislativa privativa da União. Acharam a súmula vinculante número 46? Bora, bota para folhear isso aí, irmão. Esse VAD tem que estar na palma da tua mão. Esse VAD é o teu melhor amigo. Sabe? Esse VAD, ele é o teu travesseiro. O teu travesseiro. Eu lembro que quando eu estava estudando muito, eu ia descansar, e eu sempre gostei de dormir no chão, aí eu botava o VAD embaixo da minha cabeça. Talvez seja por isso que eu tenho tanta familiaridade com ele, entendeu? Achou? Súmula vinculante 46, o que diz aí? Vai lá. A definição dos crimes de responsabilidade. Então, olha para cá. Definição. E o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Processo e julgamento. São da competência legislativa privativa da União. Então, não pode o Estado tratar sobre crime de responsabilidade?
Porque a definição sobre crime de responsabilidade, norma sobre processo e norma sobre julgamento é da competência de quem? Da União. Artigo 22.1. Artigo 22.1. Matéria penal, criminal, processo. Não é competência legislativa privativa da União? 22 caput. Vai lá no 22 caput. Se familiarize com o artigo 22, tá? Por quê? Porque não tem prova da segunda fase sem artigo 22. Não tem. Se familiarize com ele. 22, que diz? Compete privativamente a União legislativa. Inciso 1. Direito civil, comercial, penal, processual. Processual é matéria de competência legislativa privativa da União. Não pode Estado tratar sobre isso. Beleza? Logo, governador, na atualidade, não responde por crime de responsabilidade. É por isso que governador, e prefeito também, é por isso que governador responde por improbidade administrativa, enquanto o presidente da República não responde por improbidade. Presidente da República, caso ele seja improbo, ele responde por crime de responsabilidade. Isso está claro para todo mundo? Sim? Sim mesmo? Tá. Mas o prefeito, a Constituição foi um pouco além. O prefeito, a Constituição trouxe, no artigo 29A, parágrafo 2º, a Constituição trouxe definição. Definição. Ou seja, trouxe quais são as hipóteses de crime de responsabilidade. Observem aí o parágrafo 2º do artigo 29A. Constitui crime de responsabilidade municipal. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Então, nós temos na Constituição 3 incisos que tratam sobre a definição. Só que está faltando o quê? Norma de processo e norma de julgamento. Beleza? Está faltando norma de processo e está faltando norma de julgamento. Então, há aqui uma anomia legislativa. Uma ausência de norma. Beleza? Nós estamos diante de uma lacuna. Professor, poderia o judiciário suplantar isso aí? Não, porque seria impégios. E a analogia no direito, em especial em matéria que vai responsabilizar alguém, tem que ser analogia in melium, para melhor. Beleza? Então, na prática, prefeito e governador não respondem por crime de responsabilidade. Responde por improbidade administrativa. Eu lembro no primeiro mandato do Wilson, eu dei uma entrevista, mas 2, para o jornal, porque estava uma discussão se ele ia responder, se a Assembleia podia admitir a acusação. Eu falei, bicho, não sei como que está passando esse procedimento ainda na Assembleia. Será que eles não têm assessores lá? Tipo, mas a Constituição do Estado diz. Pois é, mas a súmula vinculante do número 46 diz que não pode. Beleza? Porque a definição, bem como processo e julgamento, é da competência legislativa e privativa da União. O que precisa ser feito hoje? O que precisa ser feito? Precisa ser atualizada essa lei. Precisa ser atualizada essa lei. A lei 1079 de 50. Precisa de uma atualização. Na época, perceba que ela é anterior à Constituição de 88, não é? Na época, podia os estados tratarem sobre isso. Só que aí veio a Constituição de 88 e disse, olha, a competência legislativa é privativa da... Então, não pode mais o Estado tratar sobre isso. Compreenderam? Professor, mas o senhor disse que tinha sido declarado inconstitucional o artigo 56. E foi. Se foi anterior, não seria não recepcionada, a Constituição do Estado é de 89. Por isso foi inconstitucional. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes lá em controle. Pessoal, tranquilo? Vocês estão entendendo? Sim? Sim? Tá. O que mais? Sobre crime de responsabilidade, matamos aqui. Vamos agora avançar e vamos ao último tema do Poder Executivo, que é imunidade
do presidente da República. É o último assunto aqui dentro. Imunidade do presidente da República. Antes de nós adentrarmos nesse conteúdo, tá um pouquinho desfocada essa lente. Vou falar para os meninos aqui. Cadê o Thiago? Já foi? Acho que está um pouquinho desfocada a lente. Tá aí? Ou é só para mim? Tá normal? Ah, tá. Imunidade do presidente da República. Pessoal, antes de falarmos sobre esse assunto, olha só. Não confundam imunidade com impunidade. Tá? Não tem nada a ver com as calças. Imunidade é uma coisa, impunidade, outra completamente distinta. Beleza? Porque eu vou entrar em alguns temas aqui que talvez, né, você fique meio, tipo, revoltado. É só aí, meu irmão. Devagarzinho, eu vejo aqui. Tá melhorando. Aí, tá ótimo. Tá ótimo. Show. Melhorou aí, né, pessoal? Tá, só ajustou a lente ali. Tá bem melhor. Tá melhor. Fechou. Olha só, então não confundam imunidade com impunidade, tá? Vamos lá, olha só. O presidente da República tem certas imunidades. A primeira imunidade é a imunidade formal. Formal, que está prevista no artigo 86, parágrafo 3º. 86, parágrafo 3º. 86, parágrafo 3º, olhem para ele. Olhem para o dispositivo aí. 86, parágrafo 3º, ele diz bem assim. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente da República, óbvio, não estará sujeito à prisão. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. Não estará sujeito à prisão. Qual é o núcleo do parágrafo aí? Aquela parada. Quem é o sujeito da oração? Qual é o núcleo do sujeito? Qual é o núcleo? Tipo, o que trata isso aí? Qual é o tema dessa parada aí? Não, fala de novo. Prisão. A imunidade formal guarda relação com a prisão. Guarda relação com a prisão. Imunidade formal guarda relação com prisão. Tudo bem? E aí diz que o presidente só vai preso quando? Quando? Após a sentença condenatória. O presidente só vai preso após a sentença condenatória. Só. E aqui, o que nós devemos ressaltar é aquilo que não está explícito, é aquilo que está implícito. É daquilo que não está claro que a FGV extrai as questões. Por exemplo, está dizendo aí que o presidente é imune à prisão em flagrante? Mas precisa dizer? Precisa dizer? Não. Está dizendo aí que o presidente é imune à prisão cautelar, que aí entra prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva? Está dizendo? Não. Mas precisa dizer? Não. Porque se o presidente só vai preso após a sentença condenatória, logo, OBS, não pode ser preso de forma cautelar. O presidente não é preso cautelarmente. O presidente não é preso cautelarmente. E aí, prisão cautelar, prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante, tudo é prisão cautelar. Ele não é preso. Professor, mas isso para qualquer infração penal, qualquer. A mais bárbara da face da terra. A mais bárbara, tipo, pode ser o crime mais vil que você imagine, ele não está sujeito à prisão cautelar. Beleza? O presidente está em praça pública,
torturando uma pessoa, tirando a pele da pessoa, a pessoa está agonizando, vai desmaiar, o presidente injeta adrenalina, ele vai preso em flagrante? Não. Não vai. Beleza? Ah, professor, mas não existem crimes que são inafiançáveis, suscetíveis de graça, anistia? Isso é outra pica, irmão. Que é lá dos parlamentares. Deputados e senadores. A gente não está falando deles. É um outro assunto depois. Agora nós estamos falando do presidente. E o presidente não é preso em flagrante. Aí você poderia ficar puto já agora e falar, porra, professor, quer dizer que o presidente pinta e borda, ele não vai preso? De forma cautelar, não. Prisão cautelar pressupõe culpa, sim ou não? Quando é que eu pressuponho a culpa da pessoa? Diz para mim. Quando a sentença condenatória estiver transitada em julgado. Prisão cautelar quer dizer que atestar a culpa de alguma coisa? Não. Prisão cautelar, não importa a sua modalidade, é para assegurar a persecução penal. Certo? Persecução penal engloba a fase de investigação e a fase processual. Para isso que se presta uma prisão cautelar. Beleza? Em especial, prisão preventiva e prisão temporária. A flagrante é para cessar a infração penal. Bom, ninguém fica mantido preso em flagrante. O preso em flagrante deve ser imediatamente colocado a figura do juiz, para que o juiz decida o que vai ser feito dessa prisão em flagrante. Se vai converter numa medida preventiva, diversa da prisão, ou se vai converter em prisão preventiva. Beleza? Bom, professor, mas e aí, porra, o presidente pinta e borda, meus amigos, parem de achar que as imunidades são inerentes à pessoa. A imunidade não é inerente à pessoa, tal como o foro que a mídia fala privilegiado. Eu já devo ter falado para vocês que eu sou da teoria que ignorância deveria ser doença e que o sintoma deveria ser de AVC. Foro privilegiado me dê um chute nos ovos que dói menos do que eu vi essa merda. O foro não é privilegiado. Porque em um país que se intitula República, eu não posso privilegiar pessoas em detrimento de outras. Tá claro? O foro é inerente à função. Por isso que é foro por prerrogativa de função. Tenha a função que você passa a ter o foro, não por você, mas por ocupar a função. Compreenderam? Então, as imunidades, tal como o foro, não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com a função. E vocês sabem o que a função de presidente representa? A função de presidente representa a chefia de Estado desse país e chefia de governo. Tá claro? É importante essa figura, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. É ele quem é chefe de governo interno e é chefe de Estado. Certo? Então, ele representa o país nas suas relações internacionais. Eu não posso prendê-lo por qualquer motivo. Eu tenho que ter algo sólido para que eu prenda. Por isso que você exige o quê? Sentença condenatória. Fechou? Tá. Próxima imunidade. Próxima imunidade. 2. Processual. Processual. Artigo 86, parágrafo 4º. Ou a persecução penal também. Mas quem fala isso são mais os penalistas. Eu não gosto. Eu não gosto quando as obras de direito penal vão falar sobre imunidade, velho, porque eles sempre falam merda. Sério. E eu falo com propriedade porque eu sou professor da área também. Aí quando eu leio as obras de penal que eles estão falando de imunidade, eles falam merda. Né? Mas tá. Imunidade processual. Olha para o parágrafo 4º, 86. O presidente da República, vírgula, na vigência do seu mandato, vírgula, não responde por atos estranhos ao exercício das suas funções. Pessoal,
Tem um erro aí na língua portuguesa, tem, óbvio. O presidente da República na vigência do seu mandato. Olha, há quase 10 anos eu leciono. Eu já bati muita cabeça com esse parágrafo, pensando qual seria a situação do presidente da República sem que fosse em um mandato vigente. Acreditem, eu já revirei esse VAD, a pesquisa. Não existe presidente sem mandato. Ah, professor, quando ele está sujeito a crime de responsabilidade, que o Senado instaura o processo. Ele é afastado. O mandato não pausa. O mandato continua. Então, é verdade que a Lei 1079 ainda diz que ele recebe 50% do valor da remuneração dele. Beleza? Uma curiosidade da lei. Isso pesquisando. Quando que o presidente não estaria exercendo mandato? Não existe presidente sem mandato. Então, é uma redundância dizer o presidente da República na vigência do seu mandato. Mas não existe presidente sem mandato. Os ex-presidentes não são presidentes, são ex. Para ser presidente tem que ter o quê? Mandato. Presidente da República. Vamos lá. Qual é o tema central dessa imunidade? Falaram. Fala, Thiago. Bota para fora, Thiago. Processo. Processo. Guarda a relação com processo. Guarda relação com processo. Isso significa que o presidente só responde processualmente por aquilo que tenha relação com as suas funções. Com as suas funções. O presidente da República só responde por aquilo que tem relação com as suas funções, processualmente. Se não tiver, ele não responde. Enquanto durar o seu mandato. O que vocês acham? Suspende. Os processos contra o Lula, todos, suspensos. Fechou? Tudo bem até aqui? Compreenderam isso? Vamos imaginar uma seguinte situação. Imagina que o presidente da República esteja chegando na sua residência e pegue na cama a sua esposa com o amante. O presidente da República mata o amante. Vai preso? Não. Por que não? Você é meu aluno, tá vendo? De acordo com o artigo 86, parágrafo... É assim, ele tá certo. Ele não quer se aparecer não, irmão. É assim mesmo que tem que responder. Não porque, de acordo com o artigo 86, parágrafo 3º, ele só está sujeito à prisão após a sentença condenatória. Beleza? Então, ele não vai preso por isso. Segunda pergunta. O presidente da República responde, óbvio, enquanto presidente, eu não precisaria falar isso, mas vamos lá. Enquanto presidente, pelo homicídio do Ricardão, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque não guarda relação com a função. É uma condição de elegibilidade não ser corno? Tem alguma coisa a ver com a função, o fato do presidente ser corno ou não ser corno? Sim ou não? Não tem nada a ver com a função, isso é foro íntimo, isso é vida privada. Beleza? Fechou? Agora, olha só. Foca aqui. Suponha que no período de campanha eleitoral, Bolsonaro presidente, período de campanha eleitoral, Bolsonaro é o presidente. Suponha que o Bolsonaro mate o Lula. Porque o Lula iria apresentar uma prova e colocaria em risco o mandato dele. Bolsonaro matou o Lula porque o Lula iria apresentar uma prova e colocaria em risco o mandato dele, consequentemente a reeleição. Bolsonaro vai preso por isso? Sim ou não? Não. Bolsonaro responde processualmente pelo homicídio do Lula? Sim ou não? Sim. Por que sim? Porque está relacionado com a função.
Aí o pessoal que não entende nada de penal está se perguntando como é que pode ele matar o Ricardão e não responder enquanto presidente, agora matar o Lula responde enquanto presidente. Matar o Ricardão tem menos importância do que matar o Lula. Não tem nada a ver com isso. O direito penal ele é finalístico. Ele se preocupa com a finalidade do agente. O que o agente quer ao praticar aquela conduta e não o que efetivamente aconteceu. Se eu quero roubar, roubo necessariamente tem que ter emprego de violência ou grave ameaça, nos termos do artigo 157 do Código Penal. Se porventura, no emprego dessa violência ou grave ameaça, eu acabo causando a morte do agente, da vítima, com emprego de culpa, negligência, imprudência ou imperícia, eu respondo por homicídio? O resultado final foi morte, não foi? Mas eu vou responder por homicídio? Não, porque qual era a intenção do agente? Roubar. Eu vou responder com roubo qualificado pelo resultado, morte, vulgo latrocínio. Não é isso? Se eu quiser extorquir uma pessoa nos termos do artigo 159 do Código Penal, extorsão mediante sequestro, sequestra a pessoa com o fim de obter uma vantagem indevida. Certo? O bem jurídico protegido aqui é o patrimônio ou é a pessoa? O patrimônio. Eu não vou responder por sequestro no termo do artigo 148, eu vou responder por extorsão mediante sequestro. Crime contra o patrimônio, não contra a pessoa. Professor, mas o senhor sequestrou a pessoa, sim, mas com a finalidade de obter uma vantagem indevida. Direito penal é finalístico, irmão. Se eu quero matar ele por um erro na execução, eu acerto ele, eu respondo como se tivesse matado quem? Ele. Não é isso? Aberratio ictus, artigo 73. Certo? Direito penal é finalístico, ele se preocupa com a finalidade do agente. Matou o Ricardão por quê? Porque estava com a esposa na cama. Tem alguma coisa a ver com a função isso? Matou o Lula por quê? Porque o Lula colocava em risco o seu mandato. Tem alguma coisa a ver com a função? Tem. Compreenderam? Sim? Fechou. Estudar é bom demais, né? O que vocês estão fazendo de meia-noite, 6 da manhã? Estudando. Porra nenhuma, né? Estudar, pô. Tem que estudar. Estudar. Eu achava que estudar e merda era a mesma coisa. Pessoal, tem uma história que eu conto que as pessoas não acreditam muito no meu passado. Mas a Michelle, essa pessoa, ela me viu assim, tipo adolescente, entendeu? Ela era minha vizinha, então ela sabe que eu gostava de carro rebaixado, de som alto, fazer pega. Essas coisas de menino novo, entendeu? Não gostava de estudar, irmão. Estudar era uma merda. Só que tem um negócio que eu levo para minha vida desde aquela época. Porque eu aprendi com a mamãe. Mamãe me deu altas lições de vida. Uma coisa que eu gostava de fazer muito, jogar videogame com os meus amigos. E aí, quando eu tava jogando videogame, minha mamãe chegava e falava assim, Neto, vai lavar a louça. Mano, eu tava com ódio, ficava com ódio, velho. Tô no meio do jogo aqui, ela me mandar lavar a louça. Aí, te fuder, não dá pra pausar aqui não, irmão. Naquele tempo não tinha... Hoje, o brother salva em qualquer ponto do jogo. Naquele tempo era memória card, irmão. Tu tinha que chegar num determinado momento para poder salvar o jogo. Era uma merda. Se a luz ia embora, tu se fudia. Né? Alguém sabe do que eu tô falando aqui? Pois é, tinha que jogar tudo de novo. Então não dava para pausar e lavar a louça. Mas, mãe, já vou. Aí eu ficava no meu pé, tagarelando. Vai lavar a louça. Tá... Aí eu ia, mano. Tá com ódio. Como é que eu lavava a louça? Nem minha cara, toda lambuzada. Aí eu voltava. Quando eu voltava, ela já lavou a louça. Eu falei, já, tá lá, tá nos corredores lá. Fala, vai lavar de novo. Bicho. Se tu não lavar, eu vou puxar essa porra da tomada agora. Meu amigo, eu ia com mais ódio ainda no coração. Mas olha as lições que a vida me deu. Aquilo que tu não gosta de fazer, tu tem que fazer bem feito, para não ter que fazer de novo. Entenderam? Tipo, eu nunca fiquei de recuperação, nunca. Com 17 anos, tempo normal, estava dentro da faculdade. Esse menino gostava de estudar porra nenhuma. É que o fato de eu não gostar de estudar fazia com que eu estudasse para ter que sair daquela merda. Era essa a minha lógica da coisa. Entenderam? Então, tu gosta de estar aqui até meia-noite? Tu gosta de ouvir meus gritos batendo quadro? Tem gente que é sadomasoquista, tá começando a gostar, tô ficando preocupado. A professora tá começando a gostar dessa relação abusiva, dessa relação tóxica.
Tu fica me monitorando pelas câmeras, eu tô adorando isso. Mas olha só, pessoal, é cansativo, gente. É cansativo, pô. É cansativo para vocês, é cansativo pra gente. Porra, parece para mim que não é, né? Porque eu tento não transparecer, mas, porra, é o dia todo full time na minha vida, irmão. Então, é cansativo, Vamos fazer bem feito, pra gente não ter que fazer de novo, irmão. Já pensou tu, de novo, ter que fazer essas peças tudinho, essas caralhadas de coisas tudinho? Entenderam? Então, vamos fazer essa parada bem feita, pra gente não ter que fazer de novo. Fechou? E aquilo que eu falei pra vocês, é pra sempre. Depois daqui é pra sempre, irmão. Ninguém vai tirar a tua carteira mais. Beleza? Pessoal, observação aqui. Observação aqui. Por quê? A imunidade, ela é o quê? Processual, certo? Logo, coloque aí a observação. Logo, não impede a investigação. Logo, não impede a investigação. Porque a investigação não é processo. Investigação é procedimento administrativo, que inclusive é inquisitorial, não precisa nem ouvir o investigado. Certo? Então, não impede a investigação. E faz todo sentido não impedir a investigação. Até porque, olha só, lembra que eu falei que imunidade não é impunidade? Imaginem, Lula está no seu primeiro ano de mandato. Seu mandato vai de 2023 até 2027, certo? Sim? Imagina que nesse ano, agora, Lula mate uma pessoa que não tenha nada a ver com a sua função. Matou o Ricardão, beleza? Ele vai preso? Não. Ele vai responder processualmente por isso? Não. Se eu impeço a investigação também, e deixo para investigar somente ao término do seu mandato, muitas provas já sumiram. Tipo, exame de corpo de delito, balística, compreenderam? Então, ouvir testemunhas, porra, se eu for deixar para ouvir testemunhas somente após o mandato, o pessoal não sabe o que almoçou hoje, irmão. Entenderam? E ainda tem o risco dessa pessoa se reeleger, certo? E se ele se reeleger, em momento algum, deixa de ser presidente. Logo, continua com a imunidade. Perfeito? Que iria de 2027 a 2031. Se eu deixo para apurar os fatos somente aqui, então a imunidade virou impunidade. Compreenderam? Pode toda a investigação, pode tudo correr direitinho aqui na fase de procedimento. O que não pode é o oferecimento de denúncia e, consequentemente, o recebimento da denúncia. Porque aí vai ter o processo. Compreenderam? Fechou? Uma outra observação que não precisaria estar implícita já. Está implícita, mas vamos aqui botar, então, explicitamente ela. Vocês já devem ter ouvido falar no Instituto da Prescrição. Prescrição, conforme o artigo 107, inciso 4 do Código Penal, é a perda do poder punitivo do Estado. Não só a prescrição, uma das hipóteses. Beleza? O Estado perde o seu poder punitivo. Extingue-se a punibilidade pela decadência, perseguição, prescrição. É o que está no 107, inciso 4. Então, a prescrição é um tempo que o Estado tem para exercer o seu direito penal subjetivo, que é o poder punitivo do Estado. Se o Estado perde esse tempo, prescreve, ele perde seu poder punitivo sobre o agente. Perfeito? Tranquilão? Isso é simples para vocês? Aqui, o artigo 86, parágrafo 4º, ele não fala nada sobre isso. Ele simplesmente diz que o presidente só responde por aquilo que tem relação com as suas funções, porque, ao contrário do ele diz, não responde porque não tem relação com o seu mandato, não é isso? Com as suas funções. Eu te questiono, aqui, se o Lula matou o Ricardão, está contando prazo prescricional, sim ou não? Sim ou não? Lembra que eu falei no comecinho, imunidade não é... Porra, se o Estado não pode julgar por conta da imunidade processual e eu deixo contando o prazo prescricional, pode ser uma situação de impur. Logo, observação, coloca aí, suspende a prescrição.
prescrição. Suspende a prescrição. Suspende a prescrição. Suspende a prescrição. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim? Boa. Vem cá. Vem cá, vem cá. Estamos quase terminando. Eu estou felizão que nós estamos encerrando o Poder Executivo, ou seja, amanhã já é Poder Legislativo. Olha só. Vamos falar agora sobre crime comum. Crime comum. Praticado pelo presidente da República. O presidente da República responde por crime comum, sim ou não? Só que tem um detalhe. Muito bem, Léo. Se tiver relação com as suas, se não tiver, o presidente, óbvio, enquanto presidente, não responde. Certo? Então, para eu entrar nesse tópico aqui, crime comum, o crime tem que ter relação com as funções. O crime tem que ter relação com as funções. Estamos juntos? Posso avançar? E como é que funciona quando o crime tem relação com a função? Olha só a peculiaridade aqui. É diferente, pessoal. Olha só. Oi? Não, aqui é presidente, deputados, relaxa que a gente vai chegar lá. Olha só. A denúncia ou a queixa, denúncia em caso de ação penal pública, queixa em caso de ação penal privada. A denúncia, ela vai ser oferecida com base na tua experiência que tu já veio da primeira fase. Onde é que o MP oferece denúncia? Bora, Léo, fala aí. No judiciário. Sim? A denúncia por infração penal, ela é oferecida no Poder Judiciário. Aqui não. Aqui não. Aqui a denúncia é oferecida na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Semelhante ao que acontece no crime de responsabilidade. Semelhante ao que acontece no crime de responsabilidade. Denúncia oferecida na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai decidir por 2/3, semelhante ao que acontece no crime de responsabilidade. A Câmara dos Deputados vai decidir por 2/3 e vai encaminhar, se receber, porque ela pode não receber, se não receber, o que acontece? Arquiva. E vai encaminhar, se receber, ao STF, Supremo Tribunal Federal, que pode ou não receber. Pode ou não receber. Nos termos do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1, se receber, 2 pontos, o presidente fica afastado das suas funções por 180 dias. Recebeu a denúncia, aí instaura o processo. Não, o relator do processo que vai decidir. Tamo junto? Pega para mim o parágrafo 1º do artigo 86. Que diz? O presidente da República ficará suspenso de suas funções. Inciso 1. Se recebida a denúncia, se é um ato vinculado ao discricionário da administração pública, discricionário. Beleza?
Tá. Aí, se receber, pessoal, segue o procedimento normal. Chama-se o réu, que aí torna-se réu para apresentar a sua resposta à acusação. Beleza? Vamos agora falar do governador. Nós sabemos que o presidente, para ele responder por crime comum, tem que ter aprovação da Câmara, não é isso? E depois STF, não é isso? O governador, se praticar um crime comum, será que tem que ter aprovação da Assembleia Legislativa e depois vai para o STJ? Nos termos do artigo 105, inciso 1. E o prefeito, se fizer merda, tem que ter aprovação da Câmara dos Vereadores para depois ir para o TJ, nos termos do artigo 29, inciso 10. Olha o 105, inciso 1. O que diz lá o 105, inciso 1? 105 caput. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Processar e julgar originariamente. A linha A. Os crimes comuns dos governadores do Estado e federal. Crime comum, governador do Estado e do DF. 29.10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Olha só, vem cá. Vocês já ouviram falar em simetria? Princípio da simetria? Já ouviram falar? Simetria, pessoal, é basicamente assim. O que ocorre em âmbito federal, ocorre em âmbito estadual, o que ocorre em âmbito municipal. Simetricamente. Por exemplo, o presidente da República pode decretar a medida provisória? Pode. O governador também pode. E o prefeito também pode. No âmbito federal, tem CPI? Tem. No âmbito estadual, também tem CPI. No âmbito municipal, também tem CPI. Entenderam? Inclusive, hoje, mais cedo, eu estava até ouvindo na rádio que estão deliberando sobre uma CPI estadual aqui, que é sobre concessionária de energia elétrica. Ou seja, no âmbito federal tem CPI, no âmbito estadual tem CPI, no âmbito municipal também tem CPI, simetricamente, seguindo os mesmos padrões. No âmbito federal tem o TCU, no âmbito do estado tem o TCE, no âmbito do município pode ter o TCM, se já era criado antes da Constituição. A gente vai falar sobre isso em mais detalhes. Beleza? Essa competência da Câmara de decidir se ela recebe ou não está positivada no artigo 51, inciso 1. Pega lá o 51, caput. 51, caput. O que diz? Compete privativamente à Câmara. Inciso 1. Autorizar por 2/3 a instalação do processo contra o presidente. Autorizar por 2/3 de seus membros, está aqui os 2/3, ó, a instauração de processo contra presidente e vice. Aí, olha só, foca aqui, me acompanha aqui, irmão. O que os estados estavam fazendo? A Câmara, na verdade, a Assembleia, não seria a Câmara? Sim? A Câmara é a Casa do Povo em âmbito federal. A Assembleia é a Casa do Povo em âmbito estadual. A Câmara dos Vereadores é a Casa do Povo em âmbito municipal. Então, o que a Constituição do Estado estava fazendo? A Constituição do Estado estava reproduzindo esse dispositivo, dizendo: compete à Assembleia Legislativa, é da competência privativa da Assembleia Legislativa. Inciso 1. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra governador e vice-governador. Entenderam? O Estado estava reproduzindo essa norma. Tal como estava reproduzindo essa norma, a lei orgânica do município. A lei orgânica do município dizia: compete à Câmara de Vereadores, inciso 1, autorizar a instauração de processo contra prefeito e vice-prefeito. Entenderam? Exatamente, estavam fazendo isso. Teve uma operação chamada Operação Caixa de Pandora. Esqueci de onde é o governador. Já tem um tempo, foi em 2016, 2015, por aí. Em que o Supremo foi forçado a falar sobre isso. E o Supremo disse o quê?
o Supremo disse que isso não pode ser reproduzido no âmbito do Estado e nem no âmbito do município. Por quê? Foca aqui. Primeiro, o óbvio. Qual é o óbvio? A Constituição nos diz no artigo 105x1 que é da competência privativa do Superior Tribunal de Justiça. Compete primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns do governador. Se a Constituição do Estado, que é uma norma infraconstitucional, afasta a competência do STJ, que está disposto em uma norma constitucional da Constituição da República, isso é inconstitucional? Está claro? É semelhante à instituição do Tribunal do Júri. Pode a Constituição do Estado tratar sobre foro? Até pode, só se for de forma simétrica ao âmbito federal. Beleza? Tudo bem? Moral da história. O foro disposto exclusivamente na Constituição do Estado prevalece sobre o Tribunal do Júri? Não, porque o Tribunal do Júri está previsto na Constituição da República. A mesma situação aqui. A mesma situação. Inclusive, tem até uma súmula vinculante sobre isso. Qual é o número da súmula? Dá uma olhadinha aí para mim, por favor. Eu acho que é a 45. Súmula vinculante. 45? Tu é doido, né? Tá tiver aí, ó. Inconsciente competente. Depois eu ensino isso para vocês. Vai lá. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece por pouco prerrogativa da instituição estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Beleza? O Supremo, basicamente, disse a mesma coisa aqui. Ele disse, olha, a Constituição da República diz que quem julga esse brother é o STJ. Logo, não pode a Constituição do Estado tentar afastar isso. Entenderam? E muito menos a lei orgânica do município. E aí surgiu um negocinho, foca aqui, surgiu um negocinho. Vocês já ouviram falar em norma de reprodução obrigatória, tenho certeza. Já ouviram falar? Norma de reprodução obrigatória? Só nunca ouviram um antônimo. Norma de reprodução proibida. Foi aí que o Supremo disse. Isso aqui é uma norma de reprodução proibida. Não pode, não pode. Beleza? Teve mais um detalhe. Deixa anotado isso aí, irmão. Isso é importante. Eu já te falei, o que é importante não é o que está explícito. Por quê? A FGV não permite vocês levarem o VAD? Então não é o óbvio que ela vai perguntar. São direitos fundamentais, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Não. Ela vai perguntar, em caso da testemunha de Jeová, necessitando de uma transfusão sanguínea. Entretanto, os familiares não autorizam a transfusão sanguínea. O que deve prevalecer? É? Entenderam? Então, não é o óbvio que está aí que a FGV vai perguntar. É o que não está expresso, irmão. Foca aqui. Todos vocês entenderam isso? Essa norma de reprodução proibida? Sim, eu preciso que entendam para eu avançar aqui. Outra questão importante aqui foi o seguinte. Outra questão importante, pessoal do online, foca aí. Foi o seguinte. Quando é ver a nós, todo mundo quer, né? O presidente não tem imunidade formal e processual? Sim? Aí o que a Constituição do Estado quis passar a fazer? Imunizar o seu chefe do executivo, no caso, o governo. Tipo assim, por que ele, chefe do executivo, tem imunidade? Eu, chefe do executivo, também não tenho. E a lei orgânica do município também. Vamos imunizar prefeitos e governadores. Entenderam? Porra, essa que a União parece que caga na nossa cabeça. Não, vamos imunizar também. Beleza? Aí o Supremo, astuciosamente, foi lá e disse,
Porque eles quiseram imunizar chefes do Poder Executivo com base em qual princípio? Simetria. Simetria. Se o chefe do Executivo Federal tem imunidade, o chefe do Executivo Estadual também tem. E o chefe do Poder Executivo Municipal, tudo não é chefe? Então vai ter. Oxe. Entendeu? Aí o Supremo foi lá e falou, olha só, rapaz, foca aqui, na astúcia dos brothers. Olha só, bonito, hein? Vocês imunizando os seus chefes, né? Aí o Estado cheio da razão, claro, é tudo chefe do Executivo. Só que tem um detalhe. Supremo e a sua astúcia. Tu não pode imunizar o governador e o prefeito fundamentando no princípio da simetria. Por que não? Se são chefes. Porque o presidente, ele é chefe de Estado e é chefe de governo. O governador, ele é só chefe de... E o prefeito é só chefe de governo. E as imunidades conferidas ao presidente são conferidas ao presidente não por ser chefe de governo, mas sim por ser chefe de... Logo, governador e prefeito não têm imunidade. Governador matou o Ricardão, vai responder? Vai responder. Entenderam? Porque as imunidades do presidente são conferidas ao presidente na função de chefe de Estado. Guarda isso, irmão. Guarda isso. Porque isso não está expresso. E eu já te falei, a FGV cobra o quê? O que não está expresso. Beleza? Então, as imunidades do presidente da República são conferidas ao presidente da República na função de chefe de Estado. No material de vocês, tem alguém que imprimiu o material? Tem aí? Tem aí? Porra, o brother até encadernou, ó, tá vendo? Não é mesmo teu nome, mano? Ed Carlos, tá vendo? É doido esse aqui, quer passar. Não é não? Dedicação, é isso aí, organização, olha só, moleque. É isso aí, isso aqui começa a separar os meninos dos homens, pô. É. Bonito, né? Até doido, isso deu muito trabalho, irmão. Não tem noção, não. Você já parou pra ver o material, irmão? Meu amigo, isso aqui tem muita noites em claros. Hoje eu nem olho mais pra ele, foda-se. Hoje eu só mando. Mas isso aqui deu muito trabalho fazer um dia, olha. Peraí. A não ser quando tem atualização, por exemplo. Tive que atualizar recente tudinho, porque o Supremo não. Os parlamentares decidiram emendar a Constituição e determinaram que a idade mínima não é mais 65 para as coisas, é 70. Né? 70. Eu tive que ir lá mexer tudinho. Eu falei, porra, lá. Mas vamos lá. Cadê? Ah, também o recurso especial teve mudança. Vocês vão aprender. Já está na apostila de vocês. A DPF 378 está aqui. Está aqui no final, página 12 da apostila. Toda a argumentação que eu falei está aqui na página 12. E tem mais um detalhe. O presidente e o governador não são cargos iguais, de simetria, por conta da chefia de Estado. E a última, o princípio republicano. O que é isso? O princípio republicano. Peguei de Carlos. Pessoal, resumindo o que é esse princípio republicano, que isso já foi cobrado em gabarito da FGV. A Constituição não é da República? Sim? A Constituição não é a Constituição da República Federativa do Brasil? Então, em tese, a Constituição foi feita por nós, promulgada, sim? Então, do povo para o próprio povo. O que o povo não imunizou não pode ser imunizado por interpretação. Porque isso viola a vontade da República. Em outras palavras, quando se fala em imunidades, eu tenho que interpretar de forma restritiva e não de forma ampliativa. É diferente dos direitos fundamentais. Quando se fala em direitos fundamentais, que é para beneficiar o povo, sim? Eu interpreto de forma ampliativa.
Agora, em questões de imunidades, foro, eu tenho que interpretar isso sempre de forma restritiva. Porque isso não beneficia o quê? A República, o povo. Tá claro? Então, interpretar imunidades, não importa quais sejam. Aí nós vamos falar das imunidades parlamentares. Interpretar imunidades sempre de forma restritiva. Por exemplo, o deputado tem imunidade formal, que é inerente à prisão. O deputado federal e o deputado estadual também tem. O vereador tem? Não. Não tem imunidade formal, o vereador. Ah, professor, mas ambos são parlamentares, representantes do povo, cada um na sua área. Não posso interpretar de forma ampliativa. Beleza? E aí veio a Constituição e falou somente imunidade material para ele. Não falou somente, mas só citou a imunidade material. Aí eu poderia interpretar, a Constituição se esqueceu de colocar a imunidade formal. Não. Tá claro? Então, interpretar imunidades e foro é sempre de forma restritiva. Se a Constituição não imunizou, eu não posso dar uma interpretação extensiva para abranger certos cargos ou funções. Tá claro? Diferente de interpretar direitos fundamentais. Direitos fundamentais é sempre interpretado de forma ampliativa. Beleza? Pessoal do online, compreenderam tudo aí? Deu para acompanhar tudo direitinho? Até aqui? Deu sim. Fechou. Fechou, Sim, fechou. sim. Beleza. Com sono, mas sim. Muito bem. Com isso, nós acabamos de finalizar o Poder Executivo. Todo o Poder Executivo. Beleza? Matamos essa primeira apostila. Amanhã, vamos pausar aqui, amanhã a gente entra no Poder Legislativo. Tá? Vamos ver. Passa rápido quando a gente se diverte, né? Então, amanhã, Poder Legislativo. Vamos pausar aí. Amanhã, Legislativo. Tá? Pessoal do online, amanhã, Legislativo. Tchau, tchau, gente. Ok, mestre. Uma boa noite.